Com meus cumprimentos, eu desejo que todos estejam bem e vamos hoje tratar de um assunto que é muitas vezes tratado durante as aulas de redação, principalmente, mas este assunto é um assunto extremamente importante, não só para a redação, para a leitura, nós precisamos de entender sobre isso, para produzir qualquer outro tipo de texto que não seja uma redação escolar, uma redação de vestibular, está presente o tempo inteiro na vida de uma pessoa que é leitora, de uma pessoa que emite mensagens faladas ou escritas com frequência e tem que ter um bom nível de qualidade. O assunto é coesão e coerência. Muitas pessoas acham que coesão e coerência é um assunto, uma divisão da gramática, uma parte da gramática. Não. Coesão e coerência são resultados de aspectos bem empregados da gramática e esse resultado vai além da gramática. Então, em primeiro lugar, nós temos a gramática e há aspectos além da gramática. Por isso, nós vamos tratar aqui a coesão. Nós colocamos aqui, a coesão está representada pela letra A coerência pela letra B. É importante nós sabermos o seguinte, muitas vezes nós ouvimos pessoas falando, e até em muitos livros de português, falando coerência e coesão. Não é muito adequado porque a coerência, ela é resultante da coesão. Se um texto tem problema de coesão, ele não tem coerência. Se um texto, se você fala, esse texto não tem coerência, é porque ele tem problema de coesão, com certeza. Portanto, a coesão, ela é um motivo para a coerência. A coesão é um determinante da coerência. Portanto, o mais adequado é nós falarmos primeiro coesão, depois coerência. Então, está coesão, letra A, coerência, letra B. E o que é que nós vamos mostrar da coesão e da coerência? Nós vamos mostrar, número 1 em Romanos, os significados de coesão e coerência. E número 2 em Romanos, quais são os elementos que estabelecem a coesão e a coerência. E com esses elementos serão mostrados dentro de exemplos. Lógico que aqui nós vamos fazer uma visão geral, porque são muitos aspectos, como quase todos os aspectos da gramática, é humanamente impossível nós falarmos em tudo. Senão nós levaríamos dias, meses para falar sobre isso. Então nós damos exemplos e a partir desses exemplos que nós comentamos, verificamos os aspectos básicos, a teoria que está inserida ali naqueles aspectos, e a partir disso nós somos capazes de identificar outros elementos. Então nós desenvolvemos o raciocínio lógico dedutivo para poder nós irmos além daquilo que nós vimos numa sala de aula, que nós vimos no livro e assim por diante. Vejam só, nós temos aqui, em primeiro lugar, número 1, nós vamos ver os significados de coesão e de coerência. Coesão é a letra A e a coerência a letra B. Então nós temos, o que é coesão? Se você for procurar no dicionário, é fácil, né? Coesão significa união, conexão, ligação, relação. E o que é um texto? Texto, todas as vezes que se estuda um texto, todas as vezes que se vai introduzir uma aula de português para mostrar, texto vem da palavra latina textum, que significa tecido. Ou seja, o texto é um tecido de relações. E esse tecido, ele é tramado com elementos gramaticais, principalmente. Então, são elementos gramaticais que se entrelaçam e quando nós fazemos isso adequadamente, corretamente, respeitando as regras e as normas, nós produzimos um tecido bem elaborado, bem trançado. Que fica bem elaborado significa que os outros vão entender e mais ainda vão admirar a boa qualidade do tecido, a boa qualidade do texto. Então, por isso é que coesão é fundamental, é indispensável para a boa qualidade de um texto. União, conexão, ligação e relação. Indo diretamente para o texto.
A coesão é a ligação de natureza linguístico-gramatical entre os elementos construtores de uma frase, de um parágrafo ou de um texto. Então, se nós formamos uma frase, ainda que mínima, 2 palavrinhas só, ou uma palavrinha só, tem que haver uma relação ali. Ah, mas uma palavra só tem relação com o quê? Com os elementos gramaticais. Você pode formar uma frase com uma palavra só, mas você vai ter que olhar a classe gramatical. Se ela for um verbo, você tem que prestar atenção na conjugação verbal, no tempo verbal. Isso aí são as relações que estarão dentro daquela frase com uma única palavra, que vai expressar o que você deseja expressar de boa qualidade, expressar adequadamente para quem for ouvir ou ler aquele texto seu. Portanto, é isso que é a coesão. E o que é a coerência? Letra B. A coerência, a palavra coerência, quando você conversa com alguém e a pessoa fala algo, né? Você não entendeu, você acha que falou uma bobagem, por quê? Por que eu falei bobagem? Porque você falou não tem coerência. Então, o que é coerência? É lógica. Quando se fala ou se escreve algo com problema de coerência, é que faltou lógica aquilo. Então, às vezes sai uma bobagem, às vezes sai uma ideia exatamente o contrário daquilo que você quis dizer. Então, é a lógica de uma mensagem e, preste atenção, resultante da conexão, olha aqui, ó, conexão, resultante da conexão, da coesão de elementos linguístico-gramaticais. Então, quando eu uso toda a gramática, a semântica, a fonética, a morfologia e a sintaxe corretamente, eu já estou praticamente garantindo a coesão. Mas a coesão, como nós somos seres sociais, a coesão vai também estar ligada a elementos sociais, que são os contextos em que nós estamos transmitindo aquela mensagem, são os conhecimentos que nós temos. Então, também por isso que eu disse que vai além da gramática. A gramática tem que estar garantida, é a maior parte da coerência, da coesão aqui, ó. A coerência, a lógica também exige o conhecimento de mundo. Você pode fazer referência a um fato, né? A um fato, e você tem que ter conhecimento daquele fato. E os fatos nós conhecemos mediante nossa vivência, mediante nossos contatos com as pessoas, mediante as leituras, mediante o ambiente que nós convivemos, as pessoas com as quais nós lidamos e trocamos ideias. Isso tudo interfere na coesão e coerência textual. Portanto, estes 2 elementos, eles andam juntos na produção de qualquer bom texto e de qualquer natureza. Pode ser um texto literário, pode ser um texto técnico-científico e assim por diante. Pode ser um texto de carta, uma missiva, e todo texto tem que ter coesão e coerência. Portanto, aqui nós tivemos os significados. Agora nós vamos ver quais os elementos que garantem a coesão e a coerência. Vamos dar, conforme eu já adiantei, alguns exemplos que são muito comuns em qualquer tipo de texto, da mais simples qualidade à mais alta qualidade, do texto mais simples ao texto mais rebuscado. Estes elementos que eu trouxe aqui são exemplos, tanto que eu coloquei ali, ó, são exemplos. É humanamente impossível se falar em todos. Se nós temos a oportunidade de fazer um curso mais longo e o curso é só sobre isso, não, nós vamos ter um curso de 1 semana só sobre coesão e coerência. Aí, logicamente, nós temos a oportunidade de ir observando outros aspectos que garantem a coesão e a coerência. Mas, quando você sabe os básicos, imediatamente, automaticamente, você, com seu raciocínio lógico-dedutivo, você já vai tirando suas conclusões. Vejam só, primeiro, aqui, ó, número 2 aqui, são os elementos e os exemplos. Eu dei os exemplos para nós identificarmos que elementos são esses. Vejam aqui, número 1, o primeiro tipo. Eu dei 3 exemplos aqui. Vamos observar o que é coesão e coerência nesses 3 exemplos.
A substância será analisada para que sua origem seja identificada. A substância será analisada, portanto, sua origem será identificada. A substância será analisada sem a identificação de sua origem. Vejam que eu formulei uma frase com o mesmo assunto, o mesmo tema, a mesma ideia aqui básica, que é a análise da substância e a identificação da origem. Então, são as duas ideias que eu transmiti. Mas eu estabeleci relação, coesão entre elas diferentes. Portanto, a coerência vai ser diferente, o sentido vai ser diferente. Eu coloquei aqui, entre os dois fatos, eu coloquei o para quê. Para quê é uma conjunção subordinativa final que indica a finalidade de um fato em relação ao outro. Portanto, nós temos aqui o primeiro fato, a substância será analisada para que sua origem seja identificada. Ou seja, este fato principal tem logo depois, eu quis transmitir a finalidade dele. Às vezes eu estou num laboratório, num trabalho, e eu preciso de transmitir essa mensagem. A substância será analisada. Para quê? Naquele momento está se precisando de falar a finalidade. Suponhamos que está querendo fazer uma descoberta para vacina ou para um medicamento, e naquele momento eu quero saber a finalidade dessa análise. Eu não estou querendo saber outra coisa, não estou querendo saber o momento, não estou querendo saber a condição, não, eu quero saber a finalidade. Então eu coloquei um elemento de coesão textual que expressa essa ideia, finalidade. Se eu quisesse dar ideia de tempo aqui, eu estaria elaborando uma frase sem coerência. Naquele momento eu estou querendo saber a finalidade e eu coloco um elemento de coesão de tempo, um elemento de coesão de causa. Então aí cai na incoerência textual. Se eu quero dar ideia de finalidade, eu vou em busca de um elemento que indica finalidade. Nós já estudamos que as classes de palavras, cada uma delas tem seu papel. A conjunção serve para indicar coesão. E a conjunção subordinativa final, para que e a fim de que, servem para indicar finalidade. Portanto, aqui nós temos uma conjunção como elemento de coesão, garantindo a coerência, que naquele momento faz coerência para mim saber a finalidade deste primeiro fato. No segundo exemplo, a substância será analisada, portanto, sua origem será identificada. Os fatos aqui, ó, a substância será analisada e a origem identificada, aqui eu coloquei entre os dois fatos a palavra portanto. Portanto, é um elemento de coesão textual. Eu estabeleci uma relação, eu estabeleci uma conexão, uma união entre esses dois fatos, mas entre eles eu coloquei uma relação diferente da daqui de cima. Daqui de cima é uma finalidade. Aqui é uma conclusão lógica. Por quê? Porque isso aqui é uma conjunção coordenativa conclusiva. Portanto, então, pois, são aqui, por isso, indica ideia de conclusão. Então, esse fato aqui já não é mais a finalidade desse. Esse fato aqui é uma conclusão lógica para esse. A coerência que foi estabelecida por este elemento de coesão é de conclusão lógica. Vejam, portanto, a importância de nós conhecermos os elementos gramaticais, cada um com sua função na emissão e transmissão das mensagens. Aqui é uma conjunção coordenativa conclusiva. Portanto, sua origem será identificada, é uma conclusão lógica para a análise da substância. O terceiro, a substância será analisada sem a identificação de sua origem. O fato principal, a substância será analisada, e o outro fato é a identificação da origem. A ideia é a mesma, a identificação da origem. Agora, aqui eu usei entre os dois fatos este elemento de coesão, a palavra sem. A palavra sem é uma preposição e ela indica ausência de alguma coisa. Significa a substância será analisada. E sem identificação de sua origem, quer dizer que este primeiro fato ocorrerá com a ausência deste daqui. Não é a ideia de conclusão, não é a ideia de finalidade que está sendo necessária naquele momento, naquele contexto.
Imagine se dentro de um laboratório você precisa desses dois fatos aqui, mas naquele momento, para você resolver um determinado problema, você precisa saber a finalidade desse fato em relação a esse. Usa-se um elemento de coesão para quê? Aí ficou coerente a ideia. Eu quis a finalidade é essa. Se eu precisar de uma conclusão, eu vou colocar uma conjunção conclusiva. E aí ficou coerente. E aqui, eu quero mostrar que não precisa disso, a ausência disso. Usei um outro elemento de coesão textual, que é a preposição. Preposição sem, que dá a ideia de ausência. Nestes três exemplos, aqui é um vasto mundo, como diria Carlos Drummond de Andrade, né? Mundo, vasto mundo. É um vasto mundo de palavras relacionais, que nós já vimos dentro da gramática, nós vimos nas 10 classes de palavras, que existem duas classes de palavras relacionais que são importantíssimas para a transmissão de mensagens: as conjunções e as preposições. Os dois tipos de conjunções, conjunções coordenativas e conjunções subordinativas, e todas as preposições, quer sejam aquelas preposições simples ou essenciais, quer sejam as locuções prepositivas. Então aqui nós temos os elementos, o primeiro elemento que nós vimos aqui são as palavras relacionais, as conjunções e as preposições. Nunca desprezem o significado dessas palavras relacionais. São muito importantes para estabelecer a coesão e fazer coerência. Segundo tipo, a espécie é um vírus e ele alastra-se rapidamente. Aqui nós temos duas mensagens. A espécie é um vírus. A outra mensagem: alastra-se rapidamente. O que é que se alastra? Quem é que se alastra? Ele. A palavra ele, sozinha, não tem significado. Eu não tenho como identificar. Ele pode ser uma pessoa, um ser humano, e esse ser humano pode ser diversos, né? Pode ser um professor, pode ser um menino, né? Pode ser um bandido, né? Pode ser um pastor, e assim por diante. E pode ser um objeto também, pode ser um lápis, um carro, pode ser um sentimento, pode ser o amor. Ele é um pronome pessoal. E os pronomes pessoais não têm significação própria. Eles sempre são substitutos ou acompanhantes de substantivos. Esse ele aqui está substituindo o vírus. A espécie é um vírus. E ele o quê? O vírus alastra-se rapidamente. Portanto, palavras como pronomes, que não têm significação própria, dependem do contexto para terem significado, são chamados de elementos relacionais, que funcionam ou como anafóricos ou como catafóricos. Aqui você tem o ele, está funcionando como anafórico. Ele está se referindo a um elemento que veio antes dele. Então, nós temos aqui, ele remete a uma palavra anterior. Então, está funcionando como um anafórico da palavra vírus. E isso é um elemento de coesão. Porque se você não identificar o que ou quem é esse ele aqui, que se alastra rapidamente, você não vai entender. Se você elaborar dentro de um texto e não deixar lá no texto bem claro que esse ele se refere a vírus, e normalmente o problema pode ocorrer quando o referente vem bem distante do anafórico, e aí às vezes dá uma demora, dá-se uma demora para identificar o referente, e fica o texto aparentemente sem coerência, porque o elemento de coesão não foi bem identificado por quem ouviu ou por quem leu o texto. Então, nós temos aqui um anafórico. Um outro exemplo: há uma pandemia de Covid-19. Essa doença é mais agressiva que esta outra, também virótica, a H1N1. Então, nós temos aqui, eu sublinhei o essa, há uma pandemia de Covid-19. Essa doença, pronome demonstrativo. Por que eu usei essa e não esta? Porque essa refere-se a um elemento anterior, que é Covid-19. Essa doença, que doença? Covid-19. Quando eu vou usar um pronome demonstrativo, fazendo referência a algo que foi citado anteriormente, eu usei a palavra como anafórico. Anafórico, como esse aqui de cima é um anafórico também.
Essa doença, ou seja, a Covid-19, é mais agressiva que esta outra. Por que eu usei esta? Porque eu ainda não citei a outra. Esta remete a um elemento posterior, que é a HN1, H1N1. Portanto, o pronome demonstrativo este, esta, estes, essas, isto, esse, essa, esses, essas, isso, funcionam como anafóricos e catafóricos. Se refere a algo anterior, eu uso anafórico, essa. Se refere a algo posterior, se o referente vem posteriormente, é catafórico. Então, esse daqui é um catafórico. É elemento de coesão. Por quê? Se nós não soubermos identificar que essa doença se refere à Covid-19 e que esta outra se refere a H1N1, e eu fizer a troca em minha mente, eu entendi errado, ou então eu produzi o texto de uma maneira que a pessoa não entendeu. Às vezes o problema está no leitor, mas às vezes o problema está no emissor da mensagem. Então nós precisamos ter muito cuidado ao emitir nossas mensagens com o uso de anafóricos e catafóricos também. Senão, a coesão vai atrapalhar a coerência. Portanto, segundo elemento que é responsável por coesão e coerência, anafóricos e catafóricos, normalmente representados por pronomes. Daí nós temos que estudar os pronomes pessoais, possessivos, demonstrativos, indefinidos, interrogativos e relativos, certo? Bom, terceiro exemplo, sou grato ao apoio de meu pai, vírgula, João, e ao incentivo de meu avô José, sem vírgula. Olhem bem, sou grato ao apoio de meu pai, vírgula, João, e ao incentivo de meu avô, sem vírgula, José. Por que eu coloquei vírgula aqui depois do nome de meu pai? Depois do nome da palavra pai, antes do nome dele? E aqui, antes do nome de meu avô, eu não coloquei vírgula. É um problema que a maioria das pessoas se esquece. E eu faço questão de colocar com parentesco, né? Para a pessoa entender bastante. Aqui, quando eu falo agradeço, sou grato ao apoio de meu pai, vírgula, João, eu estou aqui simplesmente fazendo um reforço. Meu pai se chama João. Eu só tenho um pai, cada pessoa só tem um pai. Então, aqui funciona como se fosse um aposto explicativo. Então, aqui, ele seria até desnecessário. Se eu falasse só sou grata ao apoio de meu pai, todo mundo saberia que é grata a uma pessoa que se chama João, que é o pai dele. Essa vírgula aqui é para mostrar que é apenas uma explicação, porque o pai é um só e o pai da pessoa se chama João. E por que não colocou em avô? Porque a palavra José é um especificador, não é um explicador, é um especificador. Você explica aquilo que é óbvio, é só para fazer um esclarecimento, não há necessidade. É só para reforçar, aqui é um reforço. É um reforço. Ali é um especificador. Você especifica quando existe mais de um elemento dentro de um todo e você precisa daquele elemento, de um elemento só. Como avô, todo mundo tem mais de um avô. É lógico, né? Um avô por parte de mãe, um avô por parte de pai. Aqui no caso mostra que a pessoa é grata ao incentivo de meu avô José. Portanto, não precisa de vírgula, porque está especificando. Porque se tirar José, quem recebeu a mensagem não sabe a qual avô ele está se referindo, se é o avô materno, se é o avô paterno. Então, não pode ter vírgula aqui, porque é um especificador. Aqui já é obrigado a ter vírgula. Aqui subentende-se que a pessoa tem mais de um avô e está agradecendo somente aquele que é José, então tem que ter a ausência de vírgula para especificar. Aqui tem que ter a vírgula, porque se tirar a vírgula, dá a entender que tem mais de um pai. Então, agradeço a meu pai João, significa que eu tenho outro pai que tem outro nome, tem mais outro pai que tem outro nome, eu estou agradecendo só aquele que se chama João. Fica incoerente, né? Então, por isso, aqui é um grande exemplo de pontuação. A pontuação é um elemento de coesão fundamentalíssimo para a coerência. Aqui eu coloquei no aposto explicativo e aqui no aposto especificador. É importantíssimo.
Portanto, isso aqui às vezes em orações coordenadas, em orações subordinadas adjetivas, restritivas e explicativas, na oração subordinada adverbial, a vírgula, principalmente, nós generalizamos pontuação, mas o perigo maior é a vírgula. Muito cuidado com ela. Então, vejam a aula sobre vírgula, leiam muito sobre vírgula para não comprometer a coesão e automaticamente comprometer a coerência. Por último, eu coloquei 4 e 5 juntos no mesmo exemplo. Nós temos, corroborando o pensamento junguiano, profissionais da saúde têm buscado aliar sua alma às outras almas humanas. Vejam só, eu sublinhei a palavra corroborando. Isso é muito importante para a coesão e coerência. O significado da palavra. E eu fiz questão de colocar esse o verbo corroborar, porque ultimamente, nos últimos 5, 6 anos, as pessoas têm usado a palavra corroborar, o verbo corroborar, como sentido errado, colocando corroborar como se fosse concordar. E a gente encontra isso até em livros, em apostilas de pessoas já renomadas. Corroborar significa confirmar, ratificar. Não é concordar, não. E ainda colocam com a mesma regência do verbo corroborar. Nós falamos isso, inclusive, lá na semântica. Vejam como a semântica é um elemento fundamental, a primeira parte da gramática, fundamental também para estabelecer a coesão e garantir a coerência de um texto. Corroborar significa confirmar, ratificar. Então, é aqui, ó, confirmando ou ratificando pensamento junguiano, e a pessoa ainda coloca a preposição com, que se fosse sinônimo de concordar, teria o com, né? Concordando com, mas não é nesse sentido. Então, é ratificando o pensamento, né? Confirmando o pensamento, não tem preposição nenhuma depois do verbo corroborar. Corroborando o pensamento junguiano. Então, aqui entra o elemento semântica das palavras, como elemento de coesão que garante a coerência. E temos aqui, pensamento junguiano. Ora, o que é junguiano? Aí entra o quê? Eu não sei o que é isso. Junguiano é derivado do sobrenome Jung, de Carl Jung, que foi um grande analista, psicólogo e psiquiatra suíço. Então, mas eu não sou obrigada a saber disso? Claro que não é obrigada a saber, mas quanto mais a pessoa ela é leitora, quanto mais ela é curiosa, não só em sua área, mas nas diversas áreas, mais conhecimento de mundo a pessoa tem. Conhecimento de mundo, isso aqui é conhecimento de mundo. E em escolas se fala muito nisso, em escolas de cursos das mais diversas modalidades, falam muito, né, nos grandes famosos que têm frases importantes na área da saúde, ele é muito falado, o Carl Jung, né? E ter derivado o sobrenome dele, aquilo que é de Jung é junguiano, como aquilo que é de Carlos Drummond de Andrade é drummondiano, e assim por diante, né? Então, nós temos aqui junguiano, pensamento de Carl Jung. Então, junguiano. E qual é o pensamento dele? Aí vem mostrando aqui, ó, profissionais da saúde têm buscado aliar sua alma às outras almas humanas. Porque o pensamento de Jung era esse, né? Você conheça todas as teorias, você saiba todas as práticas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas uma outra alma humana. Ou seja, é humanizar a medicina, humanizar a área da saúde. É esse o pensamento, esse pensamento dele diz isso. Portanto, isso aqui, você conhecendo esse pensamento de Jung, você tem conhecimento de mundo. Mas só consegue entender essa mensagem quem tiver esse conhecimento de mundo. Então, entra como elemento fortemente ativo para a coerência. Por isso é que as pessoas têm que ter conhecimento de mundo, têm que ter conhecimento compartilhado, ler muito, saber sobre vários aspectos. Daqui nós temos, portanto, os dois últimos elementos que eu citei como exemplos, são a semântica das palavras e o conhecimento de mundo. Então, aqui está uma amostra a respeito do que é coesão e coerência textual. Muito obrigada.